Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, a alegria estar aqui retornando para mais uma aula, de Bibliologia, agora parte 2. Como nós vimos na aula passada, a Bibliologia parte 1, ali nós abordamos sobre a origem da Bíblia, como também a classificação do Antigo Testamento. Hoje nós estaremos aqui trazendo uma reflexão sobre a classificação do Novo Testamento e seus autores. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no Evangelho de João, o capítulo de número 5 e o versículo 39, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Este versículo, nestas palavras pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus, nós aqui detectamos o desejo de Jesus em que cada um de seus servos e suas servas venham se inteirar mais sobre as Escrituras Sagradas, tomar conhecimento desta palavra, tanto para se defender dos ataques dos falsos profetas, como também para fortalecer o relacionamento com o Criador. Então, meus queridos e amados irmãos, nós estaremos aqui abordando sobre os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Às vezes, a gente observa alguns irmãos tendo dificuldade em encontrar algum livro da Bíblia. E a classificação que nós estaremos passando para os irmãos aqui irá facilitar. É uma aula bem prática, bem simples, mas certamente vai contribuir para muitos irmãos, principalmente na hora de encontrar ali algum livro, quando é pedido nas igrejas para fazer alguma leitura, às vezes a gente percebe que algum irmão tem alguma dificuldade. Entretanto, após essa aula você vai estar mais perito ali para encontrar algum livro da Palavra de Deus. Então, nós estaremos aqui tratando sobre Bibliologia, a parte 2. Quero primeiramente dizer que o Novo Testamento, ele trata da manifestação do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver isso nos 4 evangelhos. O Novo Testamento também, ele fala da propagação do evangelho. A gente vai detectar no livro de Atos dos Apóstolos, quando ali os apóstolos, eles colocam em prática aquilo que Jesus havia ordenado, que eles deveriam ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E também nós temos no Novo Testamento a explicação da doutrina, da doutrina bíblica. Nós temos isto nas epístolas. As epístolas, tanto paulinas como nas epístolas universais. E também nós temos no Novo Testamento a consumação de todas as coisas relativas a Jesus Cristo. E isso nós temos e encontramos no livro do Apocalipse. Louvado seja Deus. Então, a gente precisa entender também, ou lembrar aos irmãos, que toda a Bíblia, os 66 livros das nossas Bíblias protestantes, eles foram escritos por aproximadamente quase 40 autores. Quase 40 autores num período de aproximadamente também 1.600 anos. Agora, o Novo Testamento, ele tem apenas 8 autores. Os 27 livros do Novo Testamento, temos apenas 8 autores. São eles Mateus, Marcos, Lucas. No caso, Lucas escreveu 2 livros, que leva o seu evangelho, que leva o seu nome no Evangelho, o Evangelho de Lucas, e também o livro de Atos dos Apóstolos. João, por exemplo, escreveu 5 livros. Escreveu o Evangelho que leva o seu nome, 3 epístolas universais e também o livro da Revelação, o livro da Profecia, o livro do Apocalipse. E nós temos, claro, ele, o apóstolo Paulo, o maior plantador de igrejas, O maior plantador de igrejas, ele escreveu 13 epístolas. Alguns estudiosos dizem que durante 1000 anos, durante 1000 anos se acreditava que ele
havia escrito a epístola aos Hebreus, né? Depois de 1000 anos para cá, aí não resolveram desacreditar, né, de que tenha sido o apóstolo Paulo. Entretanto, para quem não sabe, é melhor a gente entender assim, a epístola aos Hebreus é a única anônima, né, do Novo Testamento. E Tiago escreveu uma epístola, nós temos também Pedro, que escreveu 2, e Judas, que escreveu uma epístola. Então, um total aí de 27 livros, né, do Novo Testamento. Agora, esses livros eles estão classificados, né, classificados para melhor compreensão do leitor das Escrituras, né? Se nós pegarmos cada uma dessa classificação, ela vai facilitar para cada um de nós o manuseio da palavra, para encontrar algum livro da Bíblia Sagrada. Eu até dei uma sugestão no vídeo anterior, de Bibliologia 1, parte 1, que para quem tem dificuldade de encontrar algum livro, eu mostrei que toda a Bíblia ela tem um índice, e eu quero repetir isso aqui que é muito bom, é muito importante, porque às vezes, quando estamos ministrando ou quando outros irmãos estão ministrando, a gente percebe o povo com dificuldade de encontrar determinados livros da Bíblia. Então, toda a Bíblia, eu quero mostrar novamente que isso aqui é muito prático. Toda a Bíblia, no início dela, você tem o índice, né? Você tem o índice e tem a lista de todos os livros. Nós temos aqui do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. Você tem o livro e na frente você tem a página. Então fica bem fácil de você encontrar o livro desejado ou pedido pelo pregador ou pela pregadora. Então essas classificações, elas são muito boas, são muito úteis, né, para todos nós. Então, a primeira classificação do Novo Testamento, nós temos a classificação definida como biográficos ou biografias, né? Ou biografia, melhor dizendo, porque se refere à pessoa de Jesus, a biografia da pessoa de Jesus, né? Do anúncio do seu nascimento, sua infância com 12 anos, como é registrado no Evangelho de Lucas, como também o início, né, seu ministério com 29 anos de idade, né, como também todos os seus sofrimentos, seus milagres, né, sua vida pessoal, sua tentação, seus desafios, seus ensinamentos, suas curas, como está registrado em Mateus capítulo 4, né, o tripé ali do ministério de Cristo, né, a pregação, o ensino e a cura, né, que percorreu todo o ministério dele enquanto aqui na terra, como também a Santa Ceia, a Páscoa, a Santa Ceia, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Então, estes 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles na verdade, eles mostram a história de Jesus, né? Eles revelam a história de Jesus, por isso que eles são tidos como biográficos, por mostrar, historiar, né, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dita essa fala, também dentro desses 4 evangelistas, né, nós temos 3 deles, que é Mateus, Marcos e Lucas, que alguns o intitulam de evangelhos sinópticos, por tratar do conteúdo deles serem similares. São os mesmos acontecimentos, embora eles contam cada um dentro da sua visão, mas eles são tidos como evangelhos sinópticos, né? Porque tratam dos mesmos milagres, dos mesmos acontecidos, dos mesmos ensinamentos do Senhor Jesus. Esses 3 são assim classificados para diferenciar do Evangelho de João, este João que apresenta Jesus como Deus, né? O Evangelho de João, que João escreveu, é diferente nesse sentido.
porque além dele apresentar Jesus como Deus, logo bem no início do seu evangelho, capítulo 1, versículo 1, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele já começa o seu evangelho já mostrando a divindade de Jesus. É algo extraordinário. Como também o conteúdo do evangelho de João é um pouco diferente dos três evangelistas. Por exemplo, no capítulo 1 ele apresenta Jesus como Deus, capítulo 2 ele mostra Jesus em uma festa de casamento, transformando água em vinho. Esse relato você não encontra nos três evangelistas, né? Nos três evangelhos. No capítulo 3, nós temos ali o encontro de Jesus com o velho Nicodemos, né? Muito conhecida essa história. Você também não encontra nos três evangelistas. No capítulo 4, logo na sequência, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, você também não encontra nos outros três evangelhos. Capítulo 5, a cura do paralítico no tanque de Betesda, também não há. E outros assuntos, né? Por exemplo, e outras histórias, como a ressurreição de Lázaro, né? Jesus lavando os pés dos discípulos. Enfim, isso diferencia o evangelho de João dos outros três, por isso que é chamado os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinópticos, para diferenciar do de João, né? Então, primeiramente nós temos a classificação biográfica, né? Biografia, que é uma referência aos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dessa classificação, nós temos a segunda classificação, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Por quê? Porque ele narra, né, a inauguração da igreja, a formação da igreja, né, ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Né? Aí, a partir de então, a gente vê uma igreja nascente, né, que já inclusive estamos estudando na nossa revista da Escola Dominical, uma igreja que, quando nasce, ela já nasce perseguida, né? E perseguições, e afrontas, e mortes. Entretanto, essas perseguições não foram e nem jamais serão, né, suficientes para barrar, para parar o crescimento da igreja, porque é uma profecia bíblica, uma fala de Jesus que ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo pode se levantar, pode tentar fazer o que quiser, mas jamais vai barrar o crescimento da igreja. Então, o livro de Atos é um livro histórico porque ele narra a história da igreja, né? Tanto a igreja militante, é claro, porque Deus vai, através das perseguições, os crentes se espalham, a gente vai ver isso no capítulo 8, e à medida que eles se espalham por Samaria, Judéia e outras regiões, eles vão anunciando o evangelho. Quando chega no capítulo 13, o Espírito Santo fala na congregação em Antioquia, através de seus profetas, dizendo: separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E eles, né, o apóstolo Paulo faz 3 viagens missionárias, que são as mais definidas, né? 3 viagens missionárias, e através delas, essas viagens, ele implanta a igreja por onde ele passa, né? Na região da Galáxia, da Ásia Menor, chega em Troade. Quando ele está em Troade, ele tem uma visão, né? Deus ali orientando ele a passar para a Macedônia, ali no sul, né, da Europa. Ele chega lá em Filipos, prega o evangelho em Filipos, depois desce para Tessalônica, Bereia e Tessalônica, que é ali tudo pertinho. De lá ele desce para Atenas, Corinto. Então ele, por onde passa, ele vai plantando igrejas, né? Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele narra a história do nascimento da igreja e de sua expansão por todo o mundo, né? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que o evangelho já havia chegado em todo o mundo daquela época. E é importante que o leitor da Bíblia, quando estiver lendo alguma das epístolas,
ele precisa primeiramente ter lido, né, o livro de Atos dos Apóstolos. Só vai compreender as epístolas, né, se tiver lido o livro de Atos, porque no livro de Atos está registrado, né, a fundação da maioria das igrejas para onde foi destinada aquelas epístolas, ok? Então, primeira classificação é a biográfica, que são os 4 evangelhos. A segunda classificação é o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Agora nós temos, depois do livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas. O apóstolo Paulo, né, escreveu quase 50% dos livros do Novo Testamento. Ele escreveu 13 epístolas, né? 13 epístolas. E essas 13 epístolas, né, elas estão... podemos fazer algumas classificações aqui, né, definidas, para que possamos tomar conhecimento. Essas classificações, você observando elas, ela vai te levar direto ao assunto que você está querendo. Soteriológico, escatológico, eclesiológico e assim sucessivamente. Quando você estiver querendo estudar sobre escatologia nas epístolas, aí você vai direto nas epístolas que nós estaremos passando para você, tá certo? Então, o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas, vai de Romanos até Filemon. Essas 13 epístolas, elas estão também classificadas, como eu disse. Então, a primeira classificação são as epístolas eclesiológicas, né? Que são epístolas que dão ênfase à igreja, né? À igreja. Como, por exemplo, a carta aos Efésios, que diz que a igreja ela já estava num projeto, né, lá antes da fundação do mundo. É uma coisa extraordinária. Então, nós temos 4 epístolas eclesiológicas: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Você quer... eu quero estudar hoje uma epístola eclesiológica que fala da igreja, né? Aí você vai a uma dessas 4 epístolas. A segunda classificação das epístolas de Paulo, nós temos as epístolas soteriológicas. São aquelas epístolas que dão ênfase à doutrina, né, da salvação. Nós temos aqui 4 epístolas também: Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e a Epístola aos Gálatas. Eu queria, inclusive, dar uma ênfase aqui à questão de primeira epístola. Por que se usa o termo primeira? E é o correto, né? Diferente do Antigo Testamento, porque lá nós temos 2 livros de Samuel, 2 livros de Reis e 2 livros de Crônicas. Lá, por se tratar de livro, lê-se primeiro Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aqui, como é cartas ou epístolas, lê-se primeira carta, primeira epístola, segunda epístola ou terceira epístola e assim sucessivamente, ok? Então, depois dessas epístolas soteriológicas, né, que é Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e a Epístola aos Gálatas, ela dá ênfase à doutrina da salvação, né? E também nós temos as epístolas paulinas, né, que é tidas como as epístolas da prisão. Isso porque elas foram produzidas, né, escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso em Roma. São 4 também: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Nós temos também 2 epístolas tidas como epístolas escatológicas. Nelas você vai ver uma ênfase, né, à doutrina das últimas coisas, né? Por exemplo, a doutrina da ressurreição do corpo, da transformação do corpo, do arrebatamento da igreja, né, como também da apostasia dos últimos dias, do anticristo e assim sucessivamente. São 2 epístolas: 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses.
né? E também, finalizando aqui as epístolas paulinas, nós temos a última classificação, que é as epístolas pastorais. Epístolas pastorais, né? São três. É a primeira e segunda Timóteo e a epístola a Tito. Ora, as igrejas estavam já formadas, né? E essas igrejas, estando formadas, elas precisavam também de líderes, né? De pastores para guiar essas igrejas. Então, nada melhor do que 3 epístolas destinadas à liderança, para orientar eles a como eles deveriam tratar o povo, como deveria exortar, ensinar, redarguir aquele povo a qual eles estavam à frente. Então, 3 epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e a epístola de Tito. E nós temos aqui ainda, caminhando já para o final, nós temos as epístolas tidas como epístolas gerais ou epístolas universais. São 8 epístolas, né? São 8. Nós temos a primeira, que é a epístola aos Hebreus. Já se deu muito autores, né, para essa epístola, né? Barnabé, Apolo, Paulo e assim tantos outros nomes, né? Entretanto, essa epístola, ela é a única epístola anônima do Novo Testamento. Então, a primeira epístola, e ela apresenta Jesus, né, como apresenta ali a supremacia de Cristo, né? Acima o sacerdócio perfeito, né? O sacerdote dos sumos sacerdotes. Apresenta Jesus também acima dos anjos, apresenta Jesus como Deus, né? Capítulo 1 e o versículo de número 6. Então, é uma epístola extraordinária, né? E também, na sequência, nós temos a epístola de Tiago, né? Esse Tiago é o meio-irmão de nosso Salvador. Ele fala sobre a fé e as obras, né? É muito boa essa epístola. Também fala sobre o poder da língua, né? E muitos outros conteúdos muito importantes para a nossa edificação espiritual. Aí depois nós temos 1ª e 2ª Pedro, primeira epístola e segunda, né, de Pedro, que aqui eu posso destacar apenas o versículo 18, né, o último versículo ali de 2 Pedro, que diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que tem em todas essas 2 epístolas ensinamentos, né, maravilhosos, né, edificantes para todos nós. E nós temos aqui as 3 epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, e a última epístola aqui, né, dessas 8 epístolas universais, é a epístola de Judas, este também meio-irmão de Jesus. Uma epístola que tem apenas um capítulo, mas um conteúdo extraordinário também para a edificação de todos nós. E a última classificação, é claro, é o único livro, né? É o livro, né, de profecia, que é o livro do Apocalipse. Um livro extraordinário que ali contém profecias que já se cumpriram, né? Até o capítulo 3 ali já se cumpriu muita coisa. Aí depois do capítulo 6 para frente tem muita coisa para acontecer, né? Que são coisas relativas ao período da grande tribulação, né? E que inclusive nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos, né, de acordo com a revelação bíblica, que Jesus virá, né, a sua vinda é iminente, ele pode vir a qualquer momento para arrebatar a sua igreja, e isto antes da grande tribulação. Esta é a nossa esperança, porque diz a Bíblia Sagrada que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, meus irmãos, o conteúdo aqui que eu registrei é retirado aqui de Teologia Sistemática 1, né, Bibliologia, comentado aqui pelo pastor Ciro Sanches Zibord, né? Aqui é uma bênção, um módulo do nosso curso do CETADB, né? Que é apresentado aqui pela nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guaraciaba do Norte. Meus irmãos, espero ter contribuído, né, com conhecimento, mais conhecimento para vocês sobre as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe
A todos, a paz do Senhor.